Meu nome é Alexandre, eu sou professor e a minha caminhada com o cristianismo começou já bem cedo. Logo depois que eu nasci, eu fui batizado na Igreja Católica e lá permaneci durante muito tempo, até os meus 5 anos de idade, junto com a minha mãe e os meus irmãos na comunidade do bairro onde eu resido. E depois, quando eu completei 5 anos, a minha mãe se transferiu para a igreja evangélica e depois de um tempo nós mudamos, fomos de uma igreja evangélica para a minha antiga igreja, que era a Igreja Batista. A minha primeira experiência com o catolicismo foi uma vez que eu estava voltando da Igreja Batista. Eu tinha feito um serviço braçal na minha igreja e na calçada, na volta, na calçada da minha casa, eu encontrei com um padre passionista, que estava conversando com a minha mãe e com o meu irmão, né? E ali nós nos apresentamos, tivemos um pequeno embate, mas aí foi muito curiosa a situação, porque naquele embate, quando eu olhei para trás na rua, estava cheio de gente prestando atenção. E nessa época, assim como muita gente do meio evangélico, muitas pessoas evangélicas, eu acreditava em muitas coisas que se falam da Igreja Católica. Por exemplo, que a Igreja Católica matou muitas pessoas durante a Idade Média, que a Inquisição queimava bruxas, queimava mulheres, que a Igreja não deixava as pessoas lerem a Bíblia na Idade Média, não é? E eu sempre acreditei muito nesses mitos que as pessoas contam. E também durante essa época e também depois, eu exerci muitos cargos na Igreja Batista. Eu tive a oportunidade de ser conselheiro dos embaixadores do rei, que é uma classe lá para meninos, jovens, adolescentes. Eu fui professor de jovens, professor de adolescentes, fui professor de adultos, fui presidente de juventude, participei de ministério de louvor e também, por último, antes de sair, eu fui professor de escola bíblica para adultos e idosos. Sou muito grato a Deus por essa experiência, não tenho nenhuma mágoa da minha Igreja Batista, né? Amo muito, continuo amando os meus irmãos de lá. A minha experiência com o catolicismo começou a mudar em meados de 2013, quando eu passei a tomar mais contato com os vídeos do professor e filósofo Olavo de Carvalho. E até então, assim como, infelizmente, muitos protestantes pensam, eu tinha aquele preconceito de que católico, em geral, era uma pessoa que só sabia adorar imagens, que não lia a Bíblia, que não estudava. Não estou dizendo que são todos assim, eu estou dando essas descrições aqui, mas claro, não são todos assim, mas eu tinha isso muito forte comigo. E quando eu ouvi o professor Olavo, que nos seus vídeos ele sempre iniciava invocando a Santíssima Virgem e o Padre Pio de Petreutina, aquilo me chamou a atenção, porque foi a primeira vez na minha vida que eu vi alguém com gabarito e com inteligência falando o nome da Virgem Maria e de São Pio de Petreutina. Não que outras pessoas não falassem, mas eu vi a primeira vez ali, certo? E aquele primeiro preconceito que eu tinha foi por terra nesse momento. Veio o ano de 2014 e eu me intensifiquei um pouco mais as leituras dos livros do professor Olavo e também comecei a ler com mais intensidade um escritor que foi muito importante na minha vida também, que é o Chesterton, o escritor inglês. Foi nesse ano que eu li com mais cuidado e li com mais paciência o livro maior dele, a obra-prima, que é a Ortodoxia. Certo? E me chamou muita atenção no Ortodoxia quando ele diz que ele é o homem que tentou descobrir um mundo novo e acabou descobrindo a Inglaterra. Isso é um pouco a minha experiência com o catolicismo. Porque muitas coisas que eu achava, que eu cria que eram verdades, que eu fui descobrindo com o tempo, eu vi que elas já eram verdades que existiam muito antes de mim e que elas já estavam na igreja. E toda aquela ebuliência política no ano de 2014 me fez intensificar mais essas leituras e tomar contato com muitas pessoas, fazer amizades com muitos católicos. No ano de 2015, o fato marcante foi
numa participação, numa militância junto à Câmara Municipal da cidade de Vila Velha, estava ocorrendo a votação a respeito do Plano Municipal de Educação, no qual se queria incluir a ideologia de gênero. E naquele momento, naquela votação, eu pude ver o que era a Igreja Católica na sua manifestação mais militante. Eu tomei contato com alguns amigos e eu vi a entrega deles àquele objetivo de impedir que aquela aprovação acontecesse. E eu vi muitos deles fazendo sacrifícios, fazendo entregas, certo? Das mais simples até as mais complexas, às vezes não dormir, tirar dinheiro do próprio bolso. E mais do que isso, eu via no olhar das pessoas, eu via a diferença de tudo aquilo que eu já vinha visto no meio protestante. Não que no meio protestante não exista obras, não existam pessoas boas, existem, mas com aquela profundidade, com aquela intensidade, eu nunca tinha visto antes. Eu já tinha mais de 20 anos de igreja protestante. Então aquilo me chamou muita atenção, deixou uma marca muito forte em mim. A partir dessas experiências, dessas convivências, eu comecei a me interessar mais pela doutrina e comecei, por meio das leituras também de Chesterton e do Olavo de Carvalho, eu comecei a pesquisar um pouco mais no site do padre Paulo Ricardo. Comecei a pesquisar sobre a Inquisição e vi que há muitos mitos, muitos equívocos, muitas formulações históricas que não são verdadeiras, né? Inclusive, me chamou muita atenção o fato de que existem santos que eram inquisidores, não é? E aquilo me deixou bastante impressionado. Eu vi que a Inquisição é um processo político, teológico, que é muito mais abrangente do que aquela coisa simplista e maquiada que a gente aprende na escola. E eu passei a ver como que a igreja era caridosa na Idade Média, e é até hoje, ao estabelecer, por exemplo, a possibilidade de que os pobres pudessem se defender nos tribunais, a possibilidade de recorrer da sentença. Foram todas invenções, foi todas coisas ali produzidas na Idade Média, e aquilo me fez ver que aquela caridade que eu via nos olhos das pessoas, não era só nos olhos das pessoas, aquilo tinha uma fonte de onde jorrava aquela caridade. E eu passei a ver que aquela caridade era algo que era mais antigo do que eu. Bem, e aquela caridade das pessoas, eu passei a ver que aquilo estava presente também na igreja de um modo geral. E me encantou muito também porque a igreja é o corpo de Cristo. E Cristo, quando viveu entre nós, o maior ensinamento dele foi ensinar o amor aos seres humanos. E eu vi que aquele amor não era simplesmente uma palavra vazia, sem significado, sem substância. Aquilo existia, se manifestava de maneira muito real na história. Se manifestava ali, na minha presença, quando eu via aquelas pessoas, via a sua dedicação, não é? E que o corpo de Cristo, ele não é simplesmente uma metáfora, é algo muito real. E foi naquelas experiências que eu começou a passar pela minha cabeça a possibilidade de talvez um dia voltar para essa igreja na qual eu havia sido batizado.
Já em 2016 eu passei a morar no interior, morei no interior durante um tempo, por questões de trabalho. Então eu adquiri o livro das Confissões de Santo Agostinho. E eu posso dizer que ler aquele livro naquela solidão ali, que eu estava morando sozinho, e éramos praticamente eu e Santo Agostinho somente. E eu ficava muito impressionado porque ao falar dele, ele estava falando de mim também. Muitos dos dilemas, muitos dos problemas, muitas das coisas que atormentavam a alma de Santo Agostinho, atormentavam a minha também. E eu passei a perceber que a santidade não é meramente um nome, não é aquele estado de espírito, em geral, sentimentalista. Não, a santidade ela se dá no momento em que a pessoa intensifica a sua presença diante de Deus e que por meio da sua presença diante de Deus, abrindo a sua alma, confessando os seus pecados, ela passa a exibir aquilo que está dentro da sua alma e que pode, e que por coincidência também, está na alma de outras pessoas. E ao se abrir, ele acaba possibilitando com que outras almas se abram também diante de Deus. E aquilo ressoou muito forte com uma outra experiência que eu tive, muito bacana, no meio, uma experiência muito interessante que eu tive ainda protestante, porque eu gostava muito de meditar a respeito da compreensão da palavra de Deus. E eu cheguei, nessa experiência passada, ainda protestante, eu cheguei à seguinte conclusão: bem, se eu leio um texto da Bíblia, eu estou aqui numa civilização, num tempo que é diferente daquela civilização e daquele tempo no qual os escritores bíblicos viveram, nos quais eles viveram. E bem, para que eu entenda o conteúdo experiencial daquilo que eles viveram em tal época, em tal civilização, para que aquilo seja comunicado de maneira efetiva na minha alma, é preciso que haja uma comunicação, que é a comunicação do próprio Deus, do Espírito Santo, a sua presença que se faz marcar em todos os períodos da história. E aí, falando isso uma vez para um amigo, eu ainda protestante, já no início do processo, ele me disse o seguinte: Alexandre, isso que você está expondo é aquilo que a Igreja Católica chama de a comunhão dos santos. Meus parabéns. Então, isso que Santo Agostinho falou se juntou com essa minha nova compreensão daquilo que eu passei a ver como doutrina da comunhão dos santos. E aí eu me lembrei de novo do Chesterton, porque Chesterton dizia que ele era um homem que tinha descoberto a Inglaterra. Fazendo uma analogia com a experiência dele, eu era uma pessoa que estava no escuro, ou às escuras, tateando as coisas, achando tudo muito lindo, tudo maravilhoso, aquelas doutrinas. Aí quando alguém acendeu a luz, eu percebi que eu estava simplesmente debaixo de um altar. Aquilo que eu venerava nada mais era do que a veneração dos santos. Aquilo que eu estava adorando era o Deus que era adorado pelos santos, que é mostrado lá no Apocalipse, quando os santos falem, pedem a Deus que clame por justiça. Nada mais são do que os santos intercedendo a Deus. Eu prossegui nessas leituras no ano de 2016, também com as leituras e pesquisas no site do Padre Paulo Ricardo e lendo outras pessoas, convivendo também, mas esses que eu estou citando de maneira muito especial. E aí no ano de 2017 eu cheguei a perceber que eu estava em muitas coisas já raciocinando, pensando como um católico. Eu me lembro que nesse ano de 2016, já virada para 2017, eu estava pensando, conversando com um amigo protestante a respeito da Virgem Maria,
E eu falei com ele, olha, eu não escolheria qualquer mulher para ser mãe do meu filho. Deus, por sua vez, que é Deus, não escolheria qualquer mulher para ser a mãe do seu filho. Então, esta mulher que muitos protestantes dizem que é uma mulher comum, uma mulher qualquer, não é absolutamente uma mulher comum. Todas as experiências, as que eu pude ler, os profetas no Antigo Testamento, o apóstolo João na ilha de Patmos, todos aqueles homens, quando eles tinham visões do céu, de Deus ou de anjos, todos eles temiam. A única pessoa que quando viu um anjo e foi louvada pelo anjo, foi a Virgem Maria. Eu argumentando isso com esse amigo meu protestante, certo? E aí alguns olhares eu vi que acharam um pouco estranho. Falar de Maria é sempre, em algumas igrejas protestantes, não é algo comum, certo? Não é o caso da minha antiga igreja, mas algumas igrejas o pessoal tem uma repulsa pura e simples, né? E eu percebi que o meu olhar para a Santíssima Virgem Maria tinha mudado. Bem, já no ano de 2018, eu já não conseguia mais negar para mim mesmo que eu já estava mais com uma mentalidade católica do que protestante, não é? E sempre que eu estava conversando com os meus irmãos protestantes, eu percebia isso em mim, que tinha horas que às vezes eu tinha que refrear aquilo que eu ia falar, não é? E foi nesse ano de 2018 que eu assisti o curso do Padre Paulo Ricardo, porque não sou protestante. E foi ali a constatação, né, quase que definitiva. Eu vi aquele curso e eu pensei, meu Deus, eu estou pensando exatamente igual a ele. Era para eu estar aqui discordando dele. Eu estou pensando exatamente como ele. E eu tinha percebido que a minha chegada na igreja não era algo que eu imaginava. Em momento algum, eu desejei ser católico. Em momento algum, eu falei, não, eu vou estudar a doutrina porque eu quero entrar para a igreja. Não, eu fui estudando, lendo, me familiarizando. E aos pouquinhos eu estava dentro da igreja sem perceber. Mas aí, nessa experiência, nesse curso do Padre Paulo, eu percebi que eu já estava mais católico do que eu poderia imaginar. Bem, ainda no ano de 2018, ali no início, me incomodava muito a questão da Virgem Maria. E durante toda a minha vida, enquanto protestante, a gente ouve falar que Maria é uma mulher qualquer, que Maria não deve ser adorada, que os católicos adoravam a Maria, e aquilo me parecia, a doutrina, né, a veneração à Nossa Senhora, ela parecia que era uma espécie de anteparo, onde eu estava num degrau, a Virgem Maria no meio e Deus acima. E eu tinha ainda aquele preconceito de que a Virgem Maria era uma espécie de anteparo que me impedia de chegar a Deus, ou então que era algo que era desnecessário, que eu podia ir direto a Deus. Bem, eu já não tinha mais aquele preconceito anti-mariano, mas eu ainda tinha essa sensação de que Maria era algo que não precisava estar lá. Foi quando eu decidi encarar um pouco esse meu preconceito, decidi estudar e ler um pouco mais sobre as aparições de Nossa Senhora de Guadalupe, né? Por formação, eu estudei bastante ciências exatas, né? Sou formado nessa área.
E aí eu vi que era uma aparição que tinha muitos fatos científicos envolvidos, não é? E fui pesquisar mais sobre o assunto. E eu fiquei absolutamente embasbacado, porque eu vi a simplicidade daquela aparição e ao mesmo tempo a profundidade de tudo aquilo envolvido. Se você ainda não viu, quem não viu, deveria ver. A questão do tecido, toda a questão histórica envolvida. A aparição de Guadalupe, ela é um milagre multifacetado, né? Porque é um milagre ao mesmo tempo antropológico, científico, histórico. Não é à toa que muitos dizem que é a imagem que fala em línguas, ela fala em várias línguas, né? E eu vi aquilo, eu simplesmente suspirava, eu não aguentava, eu me emocionei muito. E tem eu fiquei depois sabendo de um fato que no manto de Nossa Senhora de Guadalupe é um manto muito bruto, não é um manto que serve para você fazer uma obra nele, né? E quando as pessoas foram investigar, viram que não tem marcas de pincéis, marcas de pinturas, era como que uma coisa que fosse uma espécie de impressão ali. Mas foi uma aparição no século XVI, ninguém fazia impressões dessa maneira como se fazem hoje. E naquele tecido bruto, eu percebi que é como se a pintura ela se valesse, aproveitasse das imperfeições do pano para evidenciar detalhes da própria imagem. Por exemplo, no tecido, no lábio de Nossa Senhora, tem uma espécie de imperfeição no tecido, um enchimento, que dá a ideia do alto relevo dos lábios de Nossa Senhora. E aí eu vi que eu tirei daquilo uma lição, né? Que a imperfeição do pano serviu para expressar uma perfeição de Nossa Senhora enquanto Virgem Santíssima, mulher. Ou seja, ali está presente um princípio da nossa realidade espiritual que está presente também nas nossas almas, porque Deus, Ele se aproveita das nossas imperfeições para evidenciar as perfeições dele. São Paulo apóstolo diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça divina. Certo? Quantos santos que, por meio mesmo da confissão dos seus pecados, certo? Tornaram esses pecados, após perdoados, eles tornaram aquilo fonte de graça para eles mesmos e para outras pessoas. Aquilo que era motivo de pecado para eles, aquilo passou a ser motivo de bênção e de graça para outras pessoas. E eu me lembro bem que, tomando contato com isso, eu me senti muito mal, porque durante muitos anos eu falei muito mal de Nossa Senhora, da mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo. Cheguei a falar bastante impropérios, né? E depois dessas experiências, eu me lembro muito bem a primeira vez que eu tomei coragem para poder falar com Nossa Senhora. Eu me lembro que eu me ajoelhei no meu quarto, fiquei um tempo em silêncio, exatamente como um filho que faz algo de ruim com a mãe e se sente culpado de pedir perdão, né? Porque imagina você ter uma mãe, durante anos, décadas, ouvir que a sua mãe é uma mulher comum e que a sua mãe é qualquer coisa, certo? E a minha sensação ali era aquela. E eu falei, minha mãe, chamei assim. Tantas pessoas acreditam na Senhora,
é impossível que todas elas estejam erradas. É o mundo inteiro, várias civilizações, séculos e séculos. Impossível. Me perdoe de tudo que eu falei da senhora. Me perdoe, porque eu não sabia o que eu estava falando. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu quero acreditar na senhora como aquelas pessoas acreditam. Eu quero falar da senhora com a alegria com que aquelas pessoas falam. Meu Deus, eu via... Uma vez eu fui numa igreja no interior de Minas Gerais e eu vi um senhorzinho lá com um chapéu, uma pessoa extremamente simplória. Eu observei as mãos calejadas. E aquela pessoa rezando o terço na frente de uma imagem de Nossa Senhora, e eu me senti mal. Meu Deus, como isso pode ser idolatria? Como eu pude falar mal disso durante tanto tempo? E aí, durante aquela oração, eu chorei, eu solucei muito, muito. Me senti muito mal, muito culpado. E ainda fiquei um tempo em silêncio. Pedi, minha mãe, me ajude a acreditar na senhora. Eu não quero mais duvidar da senhora. E foi aí que eu acordei no outro dia, já estava me sentindo muito melhor. E nessa época eu ainda não havia optado por voltar à igreja. Eu comecei, todas as vezes que eu me ajoelhava para orar, eu fazia as minhas orações pessoais, rezava um Pai Nosso, 10 Ave Marias e outro Pai Nosso, ia dormir. Certo? Era uma noção de terço que eu tinha, né? E fiz isso todas as vezes e querendo acreditar, certo? E ali eu já era um católico, mesmo ainda não tendo admitido para mim mesmo, eu já era um católico, eu estava amando a Deus, estava amando a igreja, certo? Santo Agostinho diz uma frase que eu gosto muito, né? Tudo bem que lá ele cita um certo contexto, mas serve para este também. E ele fala, numa das suas confissões, um dos trechos mais conhecidos, ele fala: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde demais vos amei. Tudo aquilo, aquele evangelho simples que muitos protestantes falam, sabe? Aquela verdade simples do evangelho, eu vi na igreja católica. Eu via na simplicidade da devoção das pessoas, a coragem com as quais elas assumiam certos riscos, a coragem de um frei, um frade, como um padre como São José de Anchieta, vir para uma terra inóspita e submeter a sua vida aos riscos mais horríveis, inimagináveis, certo? Eu já estava amando tudo aquilo, certo? Foi aí que a minha irmã, que também estava voltando para a igreja, ela me chamou e falou: Alexandre, nós já estamos naquele estágio em que, se a gente não voltar, a gente vai estar desobedecendo a Deus e a verdade que a gente conhece. Foi aí que a gente optou por voltar à igreja, a gente conversou com os nossos líderes na Igreja Batista, né? Expressamos, contamos toda a nossa experiência. E é muito interessante que tanto eu quanto ela, a gente caminhou meio que em separado, ninguém influenciou ninguém. E aí eu resolvi me confessar, me confessei, certo? Já acreditando em todos os sacramentos, acreditando na presença real de Nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia, na intercessão dos santos, na intercessão de Nossa Senhora. E aí eu tomei a minha primeira comunhão numa missa celebrada pelo bispo Dom Luiz Mancilha, agora arcebispo emérito, na Catedral Metropolitana de Vitória. E aquele foi um momento muito feliz, um dos mais felizes da minha vida até hoje, sem dúvida nenhuma. E essa alegria é algo que eu jamais vou poder descrever. Estar presente no corpo de Cristo, o mesmo corpo de Cristo, pelo qual
São Paulo, apóstolo, tanto sofreu, viajou, naufragou 3 vezes. Aquele mesmo corpo de Cristo, de pessoas que eu tanto amava, como, por exemplo, São Francisco de Assis, que era o homem que louvava a criação, ou a igreja de Santo Antônio de Pádua, a igreja de Santo Agostinho. Eu não tenho como descrever a felicidade que é fazer parte desse mesmo corpo místico. Para fechar essa descrição, eu vou parafrasear um pouco o Chesterton. Ele fala que, como já citei, ele fala que ele rodou o mundo para descobrir a Inglaterra. Eu estava às escuras, às apalpadelas, tentando descobrir a verdade, certo? E eu estava achando tudo lindo, maravilhoso, perfeito, magnífico, mas eram só imagens que eu tinha na minha cabeça. Quando eu abri os olhos, quando as luzes se acenderam, eu vi que eu estava diante do corpo de Cristo, eu estava diante da igreja. Tudo aquilo que eu estava tateando eram pedras vivas, das quais fala São Pedro. A igreja gloriosa de Deus, que é eterna e que prevalecerá para sempre. No mais, eu só digo para os meus irmãos protestantes, os quais eu continuo amando: voltem para casa, meus irmãos, voltem para casa.